pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Jones e nesse vídeo a gente vai resolver dois problemas que misturam álgebra com geometria. Essas questões foram me enviadas na semana passada pelo Pedro Wellison, um aluno do sétimo ano, e eu decidi comentá-las aqui com vocês. Vamos dar uma olhada então. O primeiro problema aqui é bastante simples, na verdade. Ele diz assim: expresse algebricamente o perímetro das figuras. Aqui eu tenho um triângulo, né, uma situação de geometria, e a representação aqui dos lados desse triângulo está representada no formato algébrico. E aí eu quero o perímetro da figura. O que é o perímetro de uma figura? O perímetro de uma figura é a soma das medidas dos seus lados. Isso significa que para obter o perímetro, bastaria então eu somar aqui as medidas dos três lados e eu teria o perímetro. Poderia fazer da seguinte forma, por exemplo, 2x mais 4, que é um lado, depois 2x mais 4 de novo, que é o outro lado, e depois 5x menos 3, que é o terceiro lado aqui, a base do triângulo. E eu poderia fazer uma conta de mais que indicasse essa soma aqui. E aí eu teria o seguinte, ó, na parte algébrica, né, na parte que tem o x aqui, 2 mais 2, 4, 4 mais 5, 9, então eu teria 9x. E na parte numérica aqui, ó, eu tenho 4 mais 4, 8, 8 menos 3 dá 5, né, 5 positivo, então eu teria 9x mais 5. Então, o perímetro dessa primeira figura aqui pode ser representado como 9x mais 5. E aí o raciocínio é o mesmo quando a gente vem para essa segunda figura, quer dizer, se eu quero achar o perímetro, basta somar então aqui as medidas dos lados. Eu vou começar aqui pela base, então eu teria, por exemplo, 2x mais 3, somado com 2x menos 3 ali no lado direito, x mais 2 aqui no lado de cima, e x mais 5 aqui nesse lado inclinado. Então, somando essas quatro medidas, a gente tem aí o perímetro desse trapézio, tá? Essa figura é um trapézio retângulo. E aqui eu tenho o seguinte, ó, na parte algébrica, né, 2x mais 2x dá 4x, mais 1x e mais 1x, né, vai dar 6x. Então, eu tenho 6x. E aqui somando, ó, você tem 5 mais 2, 7. 7 tira 3 e depois soma com 3. Quer dizer, eu até poderia cancelar, né, esse 3 positivo, ó, com esse 3 negativo aqui na soma. E eu ficaria só com 2 mais 5. E aí eu teria 6x mais 7. Tá? Então, o perímetro aqui na figura da letra B seria 6x mais 7. A soma aí dos quatro lados da figura, a soma representada algebricamente. A segunda questão que o Pedro me enviou é bem semelhante à primeira. A diferença é que nessa questão aqui eu vou trabalhar com valor numérico. Ele pede a área e o perímetro das figuras e para isso ele oferece o valor da variável aqui, né? Ele diz que o x vale 3 na figura da letra A e diz que o y vale 4 na figura da letra B. É interessante nesse caso que antes de fazer qualquer conta, você descubra quanto vale a medida dos lados, tá? Você pode calcular o perímetro algebricamente e depois substituir o x, ou você pode primeiro substituir o x e depois calcular o perímetro de forma numérica. É o que eu vou fazer aqui. Então vejam só, como o x vale 3, eu vou ter o seguinte: esse 2x mais 6 que a gente vê aqui, ó, como eu tenho x igual a 3, ele vai ser 2 vezes 3. Eu aconselho que você use o parênteses, né? Então eu vou usar ele aqui. 2 vezes 3 mais 6. Quer dizer, 2 vezes 3 é 6, mais 6, isso daqui vai me dar 12. Tá bom? Então, 2 vezes 3 mais 6. Lembra, o x vale 3, né? Foi o que a questão pediu para usar aqui. Isso significa que esse lado aqui, ó,
ele mede 12. O mesmo raciocínio pode ser usado para esse lado aqui, né? Para a altura, no caso, ou para a largura, se você preferir. Como o x ele vale 3, então eu tenho 5 vezes 3, né, que é o valor de x, e menos 7. 5 vezes 3 é 15, aí eu faço 15 menos 7, isso daqui vai me dar 8, né? Então é como se esse lado aqui valesse 8. 8 unidades, pode ser 8 centímetros, 8 metros, 8 milímetros, 8 quilômetros, quer dizer, não importa muito aqui 8 o quê. A questão é que, como eu quero o perímetro, por exemplo, eu vou somar os 4 lados. É importante que eu entenda isso. Como essa figura é uma figura retangular, então aqui eu tenho 12 e em cima também tenho 12, tá? A mesma coisa, aqui na direita eu tenho 8 e aqui na esquerda eu também vou ter 8. Então, somando aqui todo mundo, né, eu vou achar o perímetro. Quer dizer, o perímetro vai ser 12 mais 8 mais 12 mais 8. Conta fácil de fazer, tá? Então, nem vou armar aqui. 12 mais 8 dá 20. 12 mais 8 de novo aqui dá 20. Então, o perímetro vai ser 40. Então, essa é a representação aí do nosso perímetro, 40. Se eu quiser achar a área é achada multiplicando, tá? Quando eu vou achar a área de uma figura, não é como o perímetro. A área é, nesse caso que é uma figura retangular, é só eu multiplicar a base pela altura ou o comprimento pela largura. Nesse caso, então, a minha área, né? A área da figura vai ser 12 vezes 8. E aí, fazendo 12 vezes 8, eu encontro a área. E aqui eu tenho 96, tá bom? 12 vezes 8 é 96. Então, o perímetro é 40, né? É a soma dos 4 lados. E a área é 96, que é 12 vezes 8. Bom, isso para essa figura que a gente viu aqui na letra A. Se a gente for fazer a letra B, vou trocar aqui a cor, nós vamos ter o seguinte, vejam só. O y vale 4, né? Isso significa que aqui, ó, nesse lado que está inclinado, eu vou ter 4 mais 1. 4 do y mais 1. Então, esse lado aqui, ó, vai valer 5, tá? Vou deixar aqui. Esse lado aqui mede y, então esse lado vai medir 4, né? E esse outro lado aqui, ó, na vertical, ele vai valer 2y menos 5. Vou calcular isso aqui do lado, ó. 2y menos 5 vai ser 2 vezes o y, que vale 4. 2 vezes 4, menos 5. 2 vezes 4 é 8, menos 5 dá 3, né? Então, esse triângulozinho, triângulo retângulo aqui que a gente está vendo, tem um lado 3, um lado 4 e um lado 5. Bom, para achar o perímetro, a gente já viu aí, basta somar os 3 lados, né? Nesse caso 3, porque eu tenho uma figura com 3 lados. 3 mais 4, 7, 7 mais 5, 12. Então, o perímetro aqui não tem muito o que fazer. 3 mais 4 mais 5 vai me dar 12, né? 12 unidades, como eu já falei na letra anterior. Pode ser 12 centímetros, 12 metros, 12 milímetros, quer dizer, 12 quilômetros, tanto faz. O importante é que eu tenho 12 unidades de comprimento aqui, ou 12 unidades simples, se você preferir. E a área? Como que eu acho a área do triângulo, né? O triângulo não é como o retângulo, que você acha a área só multiplicando. Na verdade, você multiplica a base do triângulo pela altura. No caso aqui, ó, a base é 4 e a altura é 3, tá? Então, você vai multiplicar a base pela altura, no caso 4 vezes 3, e vai pegar esse resultado que você encontrou e divide por 2, e aí você tem a área da figura. Então, aqui no caso a área, você já sabe aí quanto é, né? 4 vezes 3 é 12, dividido por 2 é 6. Então, aqui você tem 6 unidades de área, tá? 6 unidades quadradas. Essa seria, então, a área da nossa figura. Bom, gente, era esse, então, aí o vídeo que eu queria trazer para vocês. Duas questões, né, que envolvem álgebra e geometria. Duas questões bem simples, na verdade, assim, mas duas questões muito importantes, duas questões que eu diria aí que você tem que saber fazer, tá? Você que está no ensino fundamental, você que está no ensino médio, você tem que saber fazer esse tipo de questão.
Espero que a explicação tenha sido simples e que você tenha conseguido entender. Se você gostou do vídeo, deixa um like. E se você quer mais conteúdo desse tipo, se inscreve aí no canal porque a gente vai estar trazendo conteúdo desse tipo toda semana aí para vocês. A gente se vê então um pouco mais adiante para falar mais de geometria, para falar mais de álgebra, para falar mais de matemática. Por hora é isso. Valeu, um abraço.